Ataque agora, aparentemente, é fazer perguntas sobre o sistema eleitoral e não confiar no Gilmar Mendes quando ele diz que o sistema é absolutamente seguro. Sugerir enforcamento? Não. Isso aí não é. Isso aí é uma gafe do Lula. Estão vendo muita reclamação e eu agora vou elogiar. Algo tinha que ser feito corretamente e nesse ponto eles acertaram. Há algumas semanas eu falei sobre o problema real que era a segurança do Flávio. Afinal, ele está constantemente exposto a multidões, a eventos públicos, está em local aberto e por aí vai. Nesse sentido, ontem a gente teve a notícia de que o Flávio reforçou a segurança dele e ele já tinha recusado, inclusive, a Polícia Federal, porque, porra, quem confia na Polícia Federal brasileira hoje em dia, né? Então ele tinha recusado a Polícia Federal e ontem ele reforçou a segurança dele e passou a contar com 3 vezes mais policiais legislativos do Senado. Além disso, ele decidiu passar a usar o colete à prova de bala permanentemente em evento público, o que é uma atitude sábia, já que, segundo reportou a Gazeta do Povo, o Flávio Bolsonaro já havia relatado mais de 2.000 ameaças de morte. 2.000 ameaças de morte. Um ponto a ser notado sobre esse assunto é que a equipe do Flávio notou um crescimento do número de ameaças de morte desde o início de junho, que é ou não, coincidentemente, o mesmo período em que o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital foram designados como organizações terroristas. Então, essa questão tem que ser mesmo levada muito a sério. Muito a sério. E é levado, tá? Eu conheço as pessoas da equipe de segurança do Flávio, um abraço aí para todos eles. São pessoas, assim, poxa, que amam o Flávio, que são absolutamente, extremamente competentes, extremamente preocupadas. São pessoas assim, do melhor, de muita confiança, do melhor que o Flávio tem em volta, são as pessoas da segurança dele. E elas estão atentas, até porque existe uma tendência da esquerda no âmbito global. Eu já falei várias vezes, mas é sempre bom repetir. O Charlie Kirk foi morto a tiro em Utah, né? O Charlie Kirk tinha um papel de ativista político, comentarista político. Aqui na abertura do Paulo Figueiredo Show, a gente tem, inclusive, algumas participações minhas nos programas do Charlie Kirk. Você teve o Miguel Uribe morto a tiros na Colômbia, o Shinzo Abe morto a tiros no Japão, o Donald Trump, que sofreu pelo menos 2 ou 3 tentativas de assassinato só durante a última campanha eleitoral. Você tem, claro, o próprio Jair Bolsonaro, que quase foi morto por um militante de extrema esquerda do PSOL, num caso que até hoje não foi plenamente esclarecido. Nós sabemos que é assim que a esquerda age. Ora, eu tratei no programa sobre o salve dado pelo Lula no mês passado, quando ele disse que o Flávio era um traidor e, por muito menos, o delator de Tiradentes tinha sido enforcado. O Flávio até ajuizou uma ação no STF contra o Lula por essa fala. Obviamente, essa ação no STF, afinal é o STF, não teve agilidade nenhuma, e se aproveitando de que contra a direita está tudo liberado, o Lula foi lá e fez de novo. Durante a convenção do PDT, que oficializou apoio à sua reeleição, para desespero do Brizola, Leonel Brizola, onde quer que esteja, deve estar se revirando, o Lula, o mesmo cara que chama o Flávio Bolsonaro de traidor, abertamente, inclusive me chama de traidor, o próprio Ministério das Relações Exteriores me chama de traidor, chama o Flávio de traidor, chama o Eduardo Bolsonaro de traidor. Esse Lula resolveu dizer que qual é a pena que merece o traidor. Ele fala assim, ora, antigamente, traidor era enforcado. E aí eu faço a seguinte reflexão, e é uma reflexão para a gente começar o programa. Ontem, quando as manchetes eram sobre a fala do Flávio Bolsonaro acerca das urnas eletrônicas, o termo era ataque. Ataque. Flávio Bolsonaro ataca as urnas eletrônicas. Flávio Bolsonaro ataca as urnas eletrônicas. Hoje, o Lula está defendendo que o Flávio, Eduardo e eu sejamos enforcados e não tem ninguém, nenhum veículo de mídia dizendo que houve um ataque ao Flávio. Engraçado, né? Imagina que absurdo pensar que o termo
Ataque poderia ser utilizado para falar de um cara que disse que o seu opositor político tem que ser enforcado. Disse isso mais de uma vez. Mas é óbvio que não vai ter nenhum veículo de imprensa dizendo que o Lula ataca Flávio Bolsonaro, ataca Paulo Figueiredo, ataca Eduardo. Óbvio que não vai ter nenhuma açãozinha do TSE contra o Lula. Ataque, aparentemente, e eu falo aqui muito sobre a mudança do significado das palavras, a ação da esquerda na forma como as pessoas falam. Ataque agora, aparentemente, é fazer perguntas sobre o sistema eleitoral e não confiar no Gilmar Mendes quando ele diz que o sistema é absolutamente seguro. Sugerir enforcamento, não. Pô, isso aí não é, isso aí é uma gafe do Lula. Vocês percebem? Vocês percebem a situação na qual nós estamos? Todos nós tivemos que aumentar a segurança aqui em casa. Obviamente, a sinalização de mostrar minha casa, onde eu estou, nas redes sociais, é óbvio que isso é, de novo, é uma sinalização de alvo, é um salve, é um apito de cachorro. Por isso que eu sou obrigado a andar armado, por isso que tive que cercar a minha casa, tive que aumentar a segurança, tive que aumentar a segurança da minha família, de sistema de câmeras, etc, para sabendo com quem que a gente está lidando. Que a gente está lidando com gente que apoia o Irã, gente que apoiava o Maduro, gente que ama rasgar a seda pro Xi Jinping. Estamos falando de gente que não tem o menor apreço, gente que ama a situação em todas as ditaduras no mundo. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.